vamos lá? Capítulo 14. E a vida continua. Novos rumos. Então, no capítulo 13, terminou com a Evelina encontrando, né? Lá naquelas zonas umbralinas onde eles foram em grupo fazer o evangelho no lar. Termina com ela encontrando aí aquele que um dia desistiu, né? Desistiu da vida terrena porque não teve o amor de Evelina correspondido. Então vamos lá. A senhora Serpa, estática, não conseguiu articular palavra. Evelina, Evelina, gritava o moço como que dementado de júbilo. Agora que vi você, reconheço que estou vivo. Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse abrigado no lar de Ambrósio até que se lhe providenciasse hospitalização conveniente, de modo a se adaptar ao meio como se impunha. Então, olha lá, né? Embora ele estivesse aí numa zona umbralina, uma zona densa e pesada, ele só despertou essa consciência de estar vivo quando ele viu Evelina, né? Embora a gente sabe que lá no fundo eles sabem perfeitamente do que aconteceu, mas eles são resistentes a isso, a gente sabe então que às vezes quando determinadas coisas acontecem, vem então outras com mais clareza, né? E que foi o caso desse rapaz, né? Então ele de fato se sentiu vivo, apesar de sempre ter estado, mas ele se sentiu vivo quando ele viu a Evelina. E quem era a Evelina? Alguém para ele muito familiar, né? Então, se eu consigo vê-la, se eu consigo comunicar com ela, fato é que eu estou vivo. Depois de passes reconfortantes em que se lhe sossegaram as emoções, Túlio Mancini foi conduzido à residência dos modestos amigos que o acolheram alegremente enquanto o grupo socorrista retornava ao campo doméstico. Distinto psicólogo, irmão Cláudio se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras com que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem o amigo reencontrado no dia seguinte, se o desejassem, prometendo indicar-lhes o endereço preciso, de vez em que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso, tão logo pudesse avistar alguma das autoridades a cuja orientação se vinculava à obra assistencial. Então, ou seja, né, ele ia ser conduzido aí para um hospital que iria cuidar exatamente daquilo que ele necessitava, e o irmão Cláudio disse, olha, não se preocupe, tanto Evelina como Ernesto, né, se vocês desejarem, amanhã vocês poderão aí estar com ele, vai ser lhe passado exatamente o endereço aí de onde ele vai estar. Mas no momento ele precisa de quê? De cuidados, ou seja, ele estava sendo socorrido e amparado naquele momento. Ernesto, a seu turno, estimaria ouvir a companheira com respeito ao suicida que lhes fora objeto de tantos comentários desde a conversação primeira. No entanto, calava-se observando-a francamente aparvalhada e apoiando-se-lhe ao braço em fundo silêncio. Na cabeça dele, Fantine, pensamentos contraditórios se embaralhavam, sugerindo inquirições sem resposta. Não era Túlio um suicida? Perguntava-se. Lera bastante material informativo sobre os suicidas além da morte e acreditava estivessem ele comumente agoniados das duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus. Por que motivo escaparia Mancini às corrigendas a que fazia jus, pervagando à vontade na província de alienados mentais entre espíritos rebeldes e vagabundos? Homem educado, porém, buscou emudecer considerações e perguntas para unicamente reverenciar a perplexidade da amiga que desde muito lhe ganhara o coração.
Passo a passo e diálogo a diálogo, a equipe dispersou-se entre saudações de fraternidade e votos de paz. A sós com Evelina, entretanto, o generoso amigo, para dissipar os pensamentos constrangedores de que havia cercada, sorriu e falou com excelente humor, infundindo-lhe calma e otimismo. Excelentíssima senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos que já devem ter desaparecido no bojo da terra, já não nos é possível doravante qualquer incerteza. Então, primeiramente, né, a Evelina ficou lá perplexa, né, de ver o Túlio, e aí já veio para ela também uma certeza. Aquela dúvida que ela tinha quanto ao desencarne, aquela dúvida que ela tinha quanto a vida continua pós-morte do corpo físico, cessava por agora. Porque ela tinha certeza, Túlio também tinha desencarnado. E agora ele na minha frente era a prova cabal de que a vida continua, de que ele está desencarnado, mas que eu também estou. Né? Então olha aí a complexidade de tudo aquilo, e ela pasma, né? E o Ernesto lá perguntando a questão, né? Mas ele não é suicida, esperava encontrar em situação pior do que essa, né? Como se um suicida também, né, não fosse digno aí também de misericórdia, o que não tem nada a ver com a reparação que terá que fazer lá para frente. Né? A gente sabe que o suicídio ele pode ser socorrido e amparado perfeitamente, mas ele também vai precisar reparar o ato, colher as consequências do seu ato também, né? E isso não é só ele, todos nós vamos colher as consequências das nossas atitudes, né? Isso não é só para quem é suicida, não. Só que cada um colhe, né, de maneira diferente, né? Quem plantou X é X, quem plantou Y é Y e por aí vai. Tá? Uns com mais gravidade, outros com menos, né? Mas com vistas aí também para óticas diferentes, porque talvez o que é mais difícil para o outro não é para mim e vice-versa, né? Então, tem tudo isso que a gente precisa observar. Ela diligenciou em vão sorrir. Sentia-se esmagada, abatida. Ernesto redobrou esforços por chamá-la ao reequilíbrio e, depois de larga série de alegações construtivas, rematou. Acaso não temos nos solicitado trabalho? Quem dirá não tenhamos sido induzidos, sem perceber pelas autoridades daqui, ao achado de hoje? Esse Túlio que lhe foi um dia companheiro de sonho será talvez para nós o começo de novos rumos, uma nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que nos cabe dar início. Você concordará em que o vemos necessitado de tudo. Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doente, não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas, e a rigor, sendo pessoas de suas relações, é nosso parente próximo. Somos agora os únicos familiares que ele possui. Porque a amiga se referisse de leve à dor misturada de assombro que a descoberta lhe causara, Fantine voltou ao bom humor do princípio e gracejou de braços abertos. Que esperaria de melhor a senhora Serpa a fim de trabalhar? Cravou as mãos na cintura num gesto que lhe era peculiar e sublinhou. Quanto ao mais, minha querida amiga, lembro aqui a declaração filosófica de um velho companheiro. Convivei e purificai-vos. Estamos desencarnados e precisamos como nunca de burilamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço, que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações. Então aí, né? Eles ficaram sabendo que, diante de tantas as necessidades desse Túlio, os únicos parentes, digamos assim, mais próximos que ele tinha no momento eram eles.
A gente sabe que todos nós temos parentes do outro lado. A gente sabe que eles vão também tentar nos auxiliar no nosso socorro. Mas a gente sabe que, dependendo do estado que a pessoa se encontra, do entendimento, do equilíbrio, necessita no primeiro momento, né, de familiares, mas não familiares na questão terrena, de consanguinidade, mas na questão de um rosto familiar. E Evelina era um deles ali, né? Então, no primeiro momento, quem estava ali de prontidão e que seria o mais viável, para que a gente sabe? Para não prejudicar até onde ele já caminhou, né? Então, são esses dois rostos familiares, juntamente com todos aqueles outros ali, que vai precisar de dar para esse irmão uma determinada atenção, né? Então, quando que os parentes vão surgir, né? Quando o equilíbrio dele for restabelecendo, vai se aproximando de forma gradual, tá? E aí, cada dia que passa, vai encontrando mais e mais pessoas, né? Mas nesse primeiro momento, de tudo que ele está precisando ali, o mais viável e o que vai surtir mais efeito para ajudá-lo ali será Evelina, tá? Dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem reavistar o rapaz. Então, suficientemente melhorado depois dos cuidados recebidos. Ernesto fitava-o curioso no primeiro tete-a-tete, mas Evelina sentia-se tomada de surpresa e inquietação. Aquele era Túlio Mancini, mas um Túlio Mancini diferente. Os olhos penetrantes, quando pousados nela, denunciavam sentimentos estranhos. Nem a ela, nem a Fantine passavam despercebido os propósitos enfermiços ali nasceram, ali mesmo, à frente dos dois, sem que o moço soubesse intimamente visto e analisado. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina permutavam impressões telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo, principalmente ali, diante de um companheiro que não lhes comungava o mesmo nível de ideias e emoções. Naquele momento, guardavam a convicção de ler na alma de Túlio como num livro aberto. Então vejam, gente, percebem, né? Evelina e Ernesto já o quê? Já começaram a evoluir. Olham eles aí, já aprenderam, né? Que a princípio, no primeiro momento, se conversa, né? Tendo a necessidade de falar, né? Mas eles conseguiram aqui entender também que à medida que se avança, a comunicação é feita telepaticamente, né? É possível que isso vá acontecendo e que vai sendo mais frequente, né? Então, e eles conseguindo aí acessar, né, como um livro aberto, toda a mente de Túlio, né? E aí a gente entra lá naquela frase, né? A gente não consegue enganar a espiritualidade, não. Tampouco Deus. Eles sabem exatamente o nosso comportamento, o que nós estamos pensando, o que... Às vezes você falou uma coisa aqui, ó, há um mês atrás. Quando você vai ver, olha lá. Eles falando, né? Eu sou prova viva disso. Às vezes eu converso alguma coisa com alguém, passa-se 2, 3, 4 dias, né? Olha lá o Roberto conversando e falando exatamente o que eu estava dizendo para alguém, né? Então eles sabem perfeitamente e conseguem, com nós encarnados, ir lá na frente e ir lá atrás. Tempo para eles não é o problema. Eles conseguem, numa facilidade muito grande, né? Uma capacidade muito grande de percepção e não só de percepção, de realmente saber tudo que está se passando ali.
né? Por isso que tem aquela questão, né? Aquele que engana, ele é que está sendo enganado, né? Porque acha-se que pode enganar a Deus, acha que pode enganar a espiritualidade, é um ledo engano. Eles sabem de absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Registrando as afirmações entusiásticas do rapaz, a imaginar-se vivo no mundo físico pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva, os dois amigos não se animavam a desmanchar-lhe de pronto a ilusão. Então, olha lá, embora ele estivesse melhor, mas ele ainda tinha um olhar para Evelina, um olhar terreno. Um olhar que ele poderia continuar ali no mundo espiritual com as mesmas intenções que ele tinha com Evelina outrora, né? Então, isso nos prova o quê? Ele ainda está em entendimento. Estar em entendimento quer dizer o quê? Que ele ainda não os tem, né? Ele ainda está adquirindo, ele ainda está no processo de conhecer tudo em volta e entender. O que mais me espanta é ter aguentado isso aqui tanto tempo com o flagelo da dúvida, suspirou Mancini aliviado. A senhora Serpa diligenciou modificar-lhe o curso dos raciocínios no evidente intuito de prepará-lo para a verdade e interpôs com bondade. De minha parte, o que mais lamentei foi a sua atitude, atirando contra você mesmo num ato de loucura. Eu? Pois você não soube? Redarguiu o moço admirado. Nunca fiz isso. Tive, é verdade, a fraqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno por sua causa. Mas depois reconheci que você não me desprezava e eu queria a todo preço reconquistar a sua afeição. Sucede, porém, que no anseio de colocar-me fora de campo, Caio foi procurar-me, solicitando-me ir com ele ao meu escritório para consultarmos junto um livro de direito internacional. Porque alegasse urgência, não vacilei em prestar-lhe o favor. Era um feriado e as salas próximas jaziam fechadas. A sós comigo, abandonou os assuntos da profissão e passou a acusar-me. Disse que a minha covardia, recorrendo ao veneno, abalara o amor que existia entre ele e você. Tentei justificar-me. Quando me detinha a considerar a pureza de meu afeto, aquele brutamontes vomitou insultos que não consigo olvidar e, sacando um revólver, me alvejou no peito. Caí no piso e nada mais vi. Acordei, não sei quando, num quarto de hospital. E desde então vivo enfermo e revoltado, buscando reaver a saúde para ensinar àquele biltre quanto vale a minha vingança. Então vamos lá, agora chegou o momento da gente esclarecer, né? Então, lá no começo, né? Até agora no livro, todo mundo achando que Túlio se suicidou, né? Então, embora ele venha agora, né, com as respostas. Olha aí, né? Um dia todas as respostas chegam. Todas as respostas vão chegar, né? Mas todas essas considerações que eu acabei de fazer sobre o suicídio são pertinentes, tá? São pertinentes. O suicida tem o socorro, ele precisa da reparação, né? Em tudo que a Evelina acreditava até agora, né? Para que nós possamos, então, ir adentrando aqui no enredo, né? Na história. E ele conta para Evelina o seguinte, olha, você achou aí que realmente foi eu, né? Que atentei com a minha própria vida, mas não foi não, né? Numa certa data, fulano me chamou, me atraiu até lá e aí assim, ele que atentou contra a minha vida. Mas preste atenção e olha aqui o mais curioso pra gente aqui. Ele foi socorrido. Olha quando ele fala aqui, acordei não sei quando num quarto de hospital. Ele foi socorrido pela espiritualidade lá no desencarne. Mas o que aconteceu para que ele fosse parar lá em zonas umbralinas? Depois que ele retoma a consciência, entra no estado perturbatório,
o que que ele começa a vibrar? E ele fala, olha, ele acordou num quarto de hospital e desde então ele vive enfermo e revoltado, né? Então, olha aí, aonde a gente encontra esse sentimento de revolta? Lá nas zonas umbralinas. Então, se nós vibramos com esse sentimento e afinamos com esse sentimento, nós somos arremessados para lá, né? Então, nós precisamos lembrar que nós, enquanto espíritos, nós somos energia. E por sermos energia, né? Uma energia que não é afim com a outra não permanece. Diferente às vezes aqui na Terra, né? A gente consegue estar numa cidade, cada um vibrando de uma forma. Mas isso é porque nós estamos passando, né? Por expiação e provas e precisamos, dentro desse meio onde nós estamos inseridos, aprender. Agora, quando nós retornamos à nossa origem, a gente vai com a nossa essência, né? Então, a cidade onde nós estivermos vai estar todo mundo vibrando exatamente aquilo que nós também estamos vibrando, né? Então, no caso de Túlio, ele estava lá com aquela revolta, né? Aquela revolta, não uma revolta comum do período de perturbação. Mas olha aqui, além da revolta, ele estava querendo ter saúde para ensinar aquele Biltre quanto vale a minha vingança. Então, além de revolta, ele almejava o quê? Vingança, né? Então, esses foram dois fatos que o remeteram para lá. Porque onde ele se encontrava, naquele local de socorro, não existia energia nem sentimentos de revolta, muito menos de vingança. Um raio que caísse ali sobre os três não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa quanto àquela revelação terrível. Num átimo percebeu que Túlio não largara o corpo em arrancada suicida, mas sim constrangido pela arma daquele a quem desposara no mundo, ao mesmo tempo que Fantine, estupefato, concluía que o rapaz fora vítima de um crime desconhecido entre os homens. E fosse porque aflitivos pensamentos de culpa lhe assorrogassem o cérebro, ou porque notava no moço o anseio indisfarçado de ficar a sós com Evelina, rogou telepaticamente a ela não fizesse o mínimo esforço por trazer Mancini à realidade e se tivesse paciência até que pudessem estabelecer planos de socorro ao moço infeliz. Então, o que o Ernesto disse a ela? Olha, não projete nele ainda a realidade, né? Por que o Ernesto fala isso? E agora ele nos mostra também um pouco mais de equilíbrio do que a Evelina e entendimento, porque nós sabemos que nós não podemos, né? E nem a espiritualidade faz isso, colocar uma verdade sobre o outro a ponto de desestabilizá-lo e fazer com que ele retroaja. Então, por isso a gente fala, né? Deixa seu ente entrar no processo de entendimento e de equilíbrio. Porque às vezes o estado que ele se encontra não o permite estar na Terra em visita. E o estado que você se encontra não permite estar com ele. Porque se você já se recuperou até aqui, já se estabilizou até aqui, às vezes, se você se depara com a realidade, o que pode acontecer? Você vai voltar, né? Você vai retroagir, você vai aí, então perder todo o equilíbrio que você já construiu. Então espera-se um entendimento maior para que as coisas possam ir sendo colocadas de maneiras adequadas. E tendo então traçado um projeto de ajuda, né? Ou seja, hoje nós vamos conversar com ele sobre tal coisa, mas e se isso vir a acontecer? O que nós vamos fazer, né, para que ele então não retroaja tanto? Né? Então tudo isso é feito com muito cautela, né? O mundo espiritual ele não vai fazer uma coisa que vai colocar o trabalho dele todo a perder.
A gente já sabe disso, nós já conversamos sobre isso, né? Então, o mundo espiritual ele só vai avançar quando ele vê que tem condições de avançar para dentro das possibilidades para aquele que vai receber determinadas palavras, ações ou vai lhe ser mostrado algo, tá? Então isso é muito importante. A senhora Serpa entendeu e Ernesto pediu licença para afastar-se. Queria pensar, repousar. Aos demais, informou, era natural que os dois tivessem confidências de coração para coração. Mais tarde se reencontrariam. Embora contrafeita, Evelina aqueceu. Quando se voltou, porém, para o ex-noivo, sentiu-se algo desamparada, qual se renteasse com perigos ocultos. Mancini convidou-a a pequeno passeio pelo parque da instituição que o albergava, e em poucos instantes, eles um ao lado do outro, a passo vagaroso, entre sebes floridas e árvores protetoras, aspirando o vento embalsamado de nutrientes perfumes. Evelina, recomeçou ele, quem é este velho que você está trazendo a tiracolo? A interpelada mostrou-se penosamente impressionada com a frase agressiva pronunciada em tom de sarcasmo. No entanto, respondeu gentil, trata-se de um amigo distinto, a quem devo inestimáveis favores. Ele chasqueou. Compreenda que sofri muito para achar você. Agora não cedo sua companhia a homem algum, mesmo que esse fosse seu pai. Esse homem fosse seu pai. Olha lá, né? Ele ainda com sentimentos de posse, né? Que a gente não os tem. Por isso a gente precisa, desde agora, ter esse entendimento. Muitos de nós, né, aqui na Terra, que temos aí os nossos entes queridos do outro lado, a gente tem esse sentimento de posse. E não é bom, viu? Sentimento de posse, muitas das vezes, nos remete à obsessão. Então, muito cuidado com isso. O outro que já foi, a gente tem que ter por ele muita gratidão, muito amor, muito afeto, certeza que nós vamos nos reencontrar, mas sem ter esse sentimento de posse, né? Fulano é meu, ciclano é meu, né? Então a gente precisa entender que antes de ser nosso, eles têm o livre-arbítrio deles, a vontade deles, o caminho que eles precisam trilhar e que cabe a eles decidir e não nós, tá bom? Ela se dispunha a revidar, solicitando moderação. Todavia, Mancini prosseguiu eufórico. Evelina, tenho um mundo de coisas a saber, a perguntar e a ouvir de você. Não sei realmente se tenho estado louco. Onde estamos? Que fazemos? Entretanto, prefiro falar de você e de mim, unicamente de nós dois. Nessa altura do diálogo, esbarraram com bonito e pequeno carramanchão, totalmente envolto de trepadeiras. Túlio, em voz suplicante, implorou fizesse ali uma parada de refazimento. Sentia dores quando se movimentava em demasia, alegou. Desde o tiro sofrido, não se reconhecia o mesmo. Olha aí ele trazendo resquícios, né, do corpo físico. Evelina obedeceu maquinalmente, impulsionada pela compaixão. Acomodaram-se ambos num dos bancos existentes no recinto doce e agreste. O moço relanceou os olhos por todos os lados, como a certificar-se de que se viam absolutamente sozinhos. E em seguida cerrou a única porta da peça, que passou a receber luz e ar através das altas e estreitas janelas que quase se comunicavam com o teto. Em se voltando para a companheira, patenteava no semblante tamanha expressão de sensualidade que a senhora estremeceu. Evelina, rogou ele apaixonadamente, você sabe que tenho esperado por este momento de felicidade em todos esses anos de angústia. Você e eu juntos.
Ela não foi totalmente insensível ao apelo afetivo daquele homem jovem a quem amara e enterneceu-se. Relembrou as noites de cochilada ternura nos parques e nos cinemas, antes de comprometer-se com Serpa. Sim, aquele era Mancini, o rapaz que a impressionara tanto. A mesma simpatia e a mesma voz de enamorado, acenando-lhe com a renovação do destino. Instintivamente, rememorou as infidelidades do marido, o escárnio revestido de belas palavras que recebera dele tantas vezes em casa, e por um momento balançou-se-lhe outra vez o coração entre os dois, qual ocorrera nos tempos de noivado. Túlio estava agora diante dela, prometendo-lhe de novo um amor ardente e tranquilo. Achou-se como que inebriada pelas considerações que ouvia, mas a consciência vigilante impeliu-lhe a reajustar-se. Via-se dominada por estranho sentimento que a induzia para ele. No entanto, no mesmo tempo, algo em Mancini naquele instante lhe impunha medo e certa repugnância. Não era ele mais o cavaleiro de outra época. Mostrava-se imponderado, desabrido, moralmente refeita. Evelina confessava a si mesma que não lhe cabia o direito de ceder a quaisquer sugestões incompatíveis com a sua dignidade feminina. Casara-se, devia ao esposo lealdade e acatamento. A consciência controlou a sensibilidade. A noção dos compromissos assumidos guardou-lhe a alma nobre e sincera. Impôs-se a fortaleza e serenidade, resolvendo permanecer a cavaleiro de emoções que não se justificavam. Então aí, né, gente, a gente tá mostrando pra gente o quê? Que nesse ponto, tanto Evelina como Túlio estão o quê? Dois desentendidos, né? O Túlio achando que da agora pra frente poderia viver com ela todo um caso de amor que não viveu na terra, e a Evelina, embora balançada, se dizendo, olha, eu não posso ceder a isso porque embora meu marido fez tudo isso, eu ainda, né, sou uma mulher casada. Então vê-se aí dois equívocos muito grandes e que a gente precisa prestar grande atenção para isso, né? A gente não vai viver no mundo espiritual uma trajetória amorosa como na Terra. E isso é muito bom que se tenham consciência, para quando não chegar no mundo espiritual, não vinha decepção, né? Porque o que acontece? Muitos aguardam e esperam o seguinte, olha, minha vida acabou aqui, eu vou aguardar o reencontro porque fulano está lá me aguardando. Então, muito cuidado com isso. Porque embora estejam lá te aguardando, e agora eu digo principalmente aqueles que, né, tiveram um matrimônio terreno, então muito cuidado com isso para não sofrer lá na frente, né? Por quê? Por isso que a gente fala que a vida precisa continuar, né? Que a pessoa não queira mais se relacionar com ninguém, é um direito dela. Que durante o decorrer da vida ela encontre alguém que desperte interesse da vida terrena, um direito dela também, né? Mas a gente tem que ter a consciência de que quando nós chegarmos no mundo espiritual, da mesma forma que nossa vida precisou continuar aqui, a vida também precisou continuar do outro lado, né? E agora o nosso ente está com um entendimento, né? Então, muito cuidado que você pode chegar do outro lado e decepcionar-se. Mas a decepção vai vir pela falta de entendimento que se teve aqui, né? É fato que em um determinado momento você vai adquirir esse entendimento? Vai. Mas no primeiro momento você vai quase que se decepcionar, né? Porque a gente precisa entender o seguinte, da mesma forma que ele seguiu lá, ele conseguiu entender. E as coisas que são terrenas, as coisas que são do nosso corpo físico, do outro lado não existe mais. Existe ali um amor fraternal, uma gratidão muito grande pelo momento que puderam passar juntos. E muitas das vezes acontece, sabe o quê? De na hora do reencontro,
a gente que está chegando achar que o outro vai ficar do nosso lado incessantemente, né? Isso vai acontecer só no primeiro momento, porque os nossos entes têm o que fazer, né? Então, lembra lá da avó de Patrícia? A avó de Patrícia esteve com ela desde o socorro, cuidou até certo ponto e depois ela foi para os afazeres dela. Nem sempre ela estava ali 24 horas ao lado de Patrícia. E é egoísmo da nossa parte esperar isso, né? Eles têm o que fazer. Então eles vão estar conosco, eles vão vir, vão matar a saudade e vão continuar seguindo, né? E aí talvez possa vir a questão da decepção. Ah, mas eu vou poder vê-lo sempre? Vai poder ver. Muitos vão morar na mesma casa, né? Que já é uma casa ali familiar. Mas ninguém vai dispensar atenção a nós 24 horas por todo o tempo, né? Então, por isso a gente fala, aprende, né? A mãe do André Luiz também, né, Marlene? Então, aprende a ter esse olhar sem esse desapego, sem essa obsessão, sem essa ficção em cima da pessoa. Porque a partir do momento que ele for tendo entendimento, ele vai se desprendendo. E tende a ser como era aqui na Terra, né? Então, aqui na Terra, eu tinha meu irmão, eu tinha meu pai, eu tinha minha avó. Eles não ficavam 24 horas na minha função, né? Meu irmão tinha os afazeres terrenos, meu pai tinha os afazeres terrenos e a minha avó, apesar de aposentada, tinha os afazeres terrenos dela. Ninguém fica 24 horas atrás de ninguém. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado quando pensarmos no reencontro. O reencontro será uma coisa que nos deixará extasiados, né? Nós vamos ter a oportunidade de, olha, hoje eu estou em um momento livre, eu vou ali no fulano, né? E esse é o normal, porque já é o normal até aqui. Agora, muitos nutrem aquela ideia, não, vai ter o reencontro e eu vou ficar 24 horas do lado daquela pessoa. Muito cuidado com isso, porque o outro tem os afazeres e você precisará ter os seus afazeres também. Mas na oportunidade, nos momentos de folga, nos momentos de precisar, né? Essa é a parte melhor, porque nós estamos aqui encarnados, então às vezes a gente quer ir até eles, não tem como, né? Às vezes a gente consegue se desdobrar, outras vezes não, né? A gente não consegue visualizar, isso é perfeitamente possível. Olha, nossa, eu tô com uma saudade de fulano hoje, aí faz igual a mãe de André Luiz disse, né? André, quando precisar de mim, é só pensar, né? E aí eles vão estar ao seu encontro, vão estar com você, mas a vida continuando. Ninguém para tudo que estiver fazendo para ficar na sua função. Nós nem somos merecedores disso, né? Então, muito cuidado. Já vão colocando aí na mente de vocês, o reencontro será bom, será magnífico. Alguns vão morar na mesma casa, vão se ver todo mundo no final do dia, Outros vão ver somente no final de semana, porque depende, né, do trabalho do outro, aonde que o outro tá, a atenção que ele tá precisando dispensar do outro lado, né? Nós vamos estar mais perto? Com certeza. Mas ninguém vai ficar 24 horas em função de ninguém. Isso é impossível, tá? A vida precisa seguir. Enquanto semelhantes reflexões lhe escaldavam a cabeça, Mancini continuava. Deixe-me recostar em seu colo um momento só. Evelina, quero sentir o calor de seu coração. Tenho necessidade de você. Qual o sedento quanto se aproxima da fonte? Compadeça-se de mim. Observando os gestos de desconsideração que ele passara a assumir, a moça tentou recuar e replicou valorosa. Túlio, contenha-se. Não sabe você que desposei Caio, que ele tem a responsabilidade de um lar? Ó, infame! Compreendo que a minha ausência longa terá levado você a desposar aquele canalha,
Mas isso não fica assim, não. E depois de pausar alguns instantes, prosseguiu para a companheira estarrecida. Evelina, sei que você não é indiferente ao que sinto. Vamos, diga que me atende. Ato contínuo intentou beijá-la. Embora possuída de assombro e temor, ela ganhou ânimo e, retrocedendo, reagiu indignada. Túlio, que é isso? Estará você louco? Tenho pensado em você dia e noite, desde que tomei o balaço daquele patife que levarei à cadeia. Não tenho mais ninguém na imaginação. Não se compadece você de mim? O entono comovedor daquela voz feria-lhe fundo a alma. No entanto, a senhora Serpa objetou firme. Compreendo a sua estima e agradeço a lembrança, mas julga você justo atacar-me assim, desrespeitosamente, quando já lhe falei que tenho um marido e por isso mesmo contas a prestar? Mancini silenciou por momentos. Em seguida, exibiu nos olhos esgazeados a perturbação que lhe passou a senhorear os mecanismos da mente, transfigurou o pranto em escárnio e desfez-se numa gargalhada terrível. Um marido, aquele crápula, zombou. O povo de onde venho agora, o povo da terra da liberdade, tem toda a razão. Entendo você agora faz parte dos santos, mas eu não sou mascarado. Sou o que sou, um homem com as funções que me são próprias. Quero você e isso a escandaliza? Boa piada. Você é uma mulher como as outras. Você não é melhor do que todas aquelas que conheço na terra da liberdade, apenas com a diferença de que você se oculta na capa andrajosa da disciplina. Sim, suspirou Evelina magoada. Não nego a minha fragilidade humana. Não acredita você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar-nos e dignificar os nossos sentimentos? Ah, galhofou ele, obediência é a camisa de força em que os hipócritas metem o simples, mas você mudará de ideia. A moça agoniada confiava-se à oração muda, implorando socorro aos poderes da vida maior. Enquanto isso, o companheiro avançava, mofando. Olhe para dentro de você mesma e verificará seu disfarce. Você é um anjo de pé de chumbo, igual aos outros macacos fantasiados que andam por aí. Largue mão disso. Todos somos livres. Livres filhos da natureza para fazer o que quisermos. Proclame a sua independência, se não deseja acabar na senzala dos tartufos da sujeição. Mancini investiu para ela e estava prestes a agarrá-la quando alguém providencialmente bateu à porta. Constrangido embora, Túlio refez-se de imediato e foi atender. O mensageiro declinou para logo a sua condição. Tratava-se de auxiliar do instrutor Ribas e vinha da parte dele a fim de conduzir a irmã Evelina Serpa ao Instituto de Proteção Espiritual para a solução de assunto urgente. A senhora respirou aliviada e percebeu que fora ouvida na silenciosa petição. E enquanto agradecia em pensamento, o amparo salvador Túlio, seguido igualmente de perto pelo emissário, voltou à casa de reajuste, onde foi recolhido à cela especial destinada a serviços de segregação e tratamento. E assim nós encerramos o capítulo 15, o capítulo 14. Então olha aí, né, gente? Vocês notaram que eles chegaram num lugar, né? Aparentemente, o que nos diz aí, parece que o lugar era aberto, com carramanchões aí, com flores, com trepadeiras. E num instante ela se viu arremetida num lugar fechado, né? O que foi aquilo? Projeção astral que ele conseguiu criar naquele lugar, né? Mas vocês viram que o porquê dessas conversas? Porque de forma gradual ele vai começar a atinar
ia ter consciência para a atual realidade que ele se encontra, né? E vocês viram mais uma vez, Evelina num momento de pavor e de necessidade de ajuda, o que Evelina faz? Prece. Ela fez um clamor através da mente e ela foi atendida. Então, tudo no mundo espiritual vai-se de forma gradual. Evelina, então, é recolhida e levada para o lugar onde ela é afim. Ele também recolhido e levado para o hospital onde ele se encontra ali em tratamento, né? Então, agora é história aí para frente, né? Para a gente começar a entender e começar a ver todo o desenrolar aí de Túlio, né? E a gente ir pegando esses aprendizados para que a gente possa entender e quando nós formos para o outro lado, a gente não trilhar esses mesmos caminhos. Alguma dúvida, gente?